continente asiático possui diversos tipos de vegetação, apresentando uma imensa variedade, desde vegetação de altitude, tundra, até floresta tropical e equatorial. Essa variedade de vegetação deriva da variedade climática, já que, para cada tipo de clima, há um tipo de vegetação específica, adaptada às suas condições de temperatura e umidade. A tundra é a vegetação típica do Polo Norte, ela está presente no extremo norte do continente, ela é caracterizada pelo clima polar e apresenta musgos e líquens. Nessa vegetação, o solo é chamado de permafrost, pois perma de permanente e frost de gelo. O solo desenvolve uma camada de gelo que impossibilita plantio. A vegetação nasce apenas nos meses de verão, que ocorre em junho, julho e agosto no Polo Norte. A taiga, também conhecida como floresta boreal, está presente nas altas latitudes, no extremo norte do continente. Ela está localizada numa área de clima subpolar, que durante 6 meses possuem temperaturas negativas. Nessa vegetação, a predominância de pinheiros, que são plantas acículas, ou seja, as folhas desenvolvem formas de agulha. Isso porque durante os meses de inverno a vegetação fica debaixo de neve e é uma adaptação para a sobrevivência. A vegetação de altitude é aquela presente nas grandes cadeias montanhosas do continente e onde o clima é o frio de altitude, é o frio de alta montanha. Nessas áreas podemos dizer que a vegetação é distribuída em patamares. No sopé da montanha, onde a precipitação é menor, costuma ter a existência de pinheiros e até árvores. À medida que subimos, a precipitação diminui, assim como as temperaturas. A vegetação se torna de menor porte, mais esparçada. Isso é uma consequência, do fator altitude no clima, pois quanto mais elevado, menores serão as temperaturas. O continente também apresenta áreas de floresta temperada, como podemos observar no mapa. Nessas áreas de clima e floresta temperada, a variedade da vegetação é definida pelas estações do ano, e as plantas desenvolvem adaptação conhecida como caducifólia ou decídua, que consiste na perda das folhagens no outono e a perda total das folhas no inverno para a sobrevivência da vegetação. Observem ainda que nesse tipo de vegetação, a variação da paisagem é muito intensa de acordo com as 4 estações do ano. A formação de pradarias também está presente no continente asiático, como podemos observar no mapa. Esse tipo de vegetação está presente nas áreas de clima temperado e subtropical, que no geral apresentam boa distribuição de chuva e grande variedade de temperatura ao longo do ano. Nessa formação vegetacional, há o predomínio de gramínea e presença de pequenos arbustos. Essas áreas são utilizadas como pastagem. Na Ásia ainda estão presentes as estepes, em áreas próximas, regiões desérticas, tanto que são chamadas de estepes desérticas. Elas estão presentes em áreas de clima semiárido, com baixíssimo índice pluviométrico, o que influencia, claro, no aspecto da paisagem, ao predomínio de gramíneas, assim como nas pradarias, porém, as gramíneas não formam um tapete contínuo, e nem os arbustos conseguem atingir 2 metros, como é o caso das pradarias. A vegetação desértica está presente em várias áreas do continente, que conta com inúmeros desertos quentes, além, é claro, dos desertos próximos ao círculo polar. Nessas áreas, a vegetação é xerófila, ou seja, cria adaptações para sobreviver aos longos períodos secos, devido à baixa pluviosidade, como podemos observar no climograma.
A vegetação mediterrânea também está presente no continente, numa área bem restrita espacialmente, como podemos observar no mapa. Essa vegetação é típica do clima, de mesmo nome. E é um clima que possui uma estação seca e uma estação chuvosa. Assim, a vegetação se adapta a essa característica, não possuindo árvores de grande porte, e criando vários mecanismos para sobreviver à estação seca. As savanas estão presentes ao sul do continente, como podemos observar no mapa. É a vegetação típica do clima tropical, onde há uma estação seca e outra estação chuvosa. Assim, a vegetação é tropófila, ou seja, adaptada a essa variação de pluviosidade ao longo do ano, e desenvolve uma série de mecanismos. As árvores são de pequeno porte, as árvores são esparçadas, troncos retorcidos, raízes profundas, tudo isso para sobreviver à estação seca. As florestas tropicais e equatoriais estão localizadas na porção sul do continente e em áreas de clima equatorial e variações do clima tropical mais chuvoso. Boa parte dessas florestas constituem vegetação higrófila, ou seja, adaptada à extrema umidade, já que nas áreas desse clima a quantidade, o volume anual de chuva é muito elevado. Essa vegetação também pode ser classificada como latifoliada, devido à grande pluviosidade, as plantas apresentam folhas muito grandes. Dessa forma, a variedade climática propicia uma variedade de biomas.